Olá, nós estamos de volta para darmos continuidade àquele assunto que nós falamos no vídeo passado sobre como se recuperar dos abusos narcisistas. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto e dar algumas dicas que são importantes para compreendermos e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas a se livrar desse relacionamento com consciência e sabendo realmente com quem estão lidando. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Bem, eu vou apresentar aqui uma sequência de consequências que acontecem em cada nível de traumas que são realizados ou que são acometidas as vítimas do relacionamento abusivo. E nesse ponto é importante que nós percebamos que cada nível tem sua experiência própria, tem sua condição de vida afetada, e com o relacionamento narcisista, eles são tão prejudiciais à saúde física e mental da vítima, que muitas vezes esses pontos, esses abusos atrapalha a vida física, né? A saúde física da pessoa. Então, com essas condições, quem sofre com abuso narcisista, ele não sofre apenas na sua condição pessoal, mas esse sofrimento se estende para todas as outras áreas, familiares, afetiva, romântica, profissional, na área de amizade. Então, tudo isso em que eles agem atrapalha a vida da pessoa em todos esses sentidos. Porque o narcisista, eles são especialistas em intercalar os abusos em várias áreas da vida da sua vítima. E isso iniciando, logicamente, com o primeiro ciclo de abuso, que nós já sabemos, já conhecemos bem, né? Porque tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu recomendo a vocês. Tem até alguns que já são linkados aqui na descrição. E você pode realmente assisti-los e se apoderar melhor do assunto. Iniciando pela idealização, onde ele te coloca em cima de um altar, né? Ele te coloca, melhor dizendo, numa posição ideal para ele, e vendo que muitas vezes você não corresponde a essa condição, a sua frustração é tão grande que ele passa a um segundo ciclo, que é o ciclo da desvalorização. É o segundo passo do ciclo de abuso narcisista. Esse período da idealização e da desvalorização, ele é um período muito curto, porque o narcisista, ele é muito impaciente também. E ele quer tudo naquele momento que ele quiser. Então, quando ele não tem essa resposta, ele entra no outro ciclo, que é o da desvalorização, onde ele vai agir tentando fazer com que obtenha de você nutrientes, né, suprimentos narcisistas que são necessários para ele, seja positivo, seja negativo, como nós já falamos em outros vídeos. Tá certo? Então, dentro dessa desvalorização, ele vai começar com o desprezo à sua pessoa, com o abuso emocional, ele vai começar com as chantagens, as mentiras, levando você a uma situação
bem difícil. Então, nesse jogo, ele vai fazer uma confusão na cabeça da sua vítima. Isso é muito doloroso, porque ele faz com que elas sintam vergonha, né? Melhor dizendo assim, por algo que possa ter feito, quando na realidade ela não fez nada. E ela pergunta, será que eu fiz isso? Que ele está falando que eu fiz? A situação é tão danosa que a vítima passa a acreditar que ela tenha feito e esqueceu de se lembrar dessa questão. E ela diz, eu devo ter feito, se ele está falando, se ela está falando. O que ele está tentando é corrigir, né, esse defeito que o narcisista colocou na mente dela, tentando agradar ao seu algoz de alguma forma, na tentativa de resgatar, na realidade, aquela fase boa que ela tinha. Pois no período da idealização era um mar de rosa. Ele era carinhoso, ele era atencioso, ele era prestativo, era uma pessoa amável, educada, era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, era uma verdadeira alma gêmea para a vítima. E de repente ele passou a agir de uma forma diferente e essa vítima, ela não entende o que aconteceu. E por isso ela faz de tudo para agradar, para voltar a ter aquele relacionamento, aquele sentimento puro, resgatar a fase boa, né, da idealização, tudo que já viveu junto ao narcisista, tudo que já viveu. E dentro dessa condição é que a vítima, ela passa a achar que o que é ruim, que é um ponto de referência para ela. É um ponto de contato. O narcisista, ele pega um momento da sua história, ele pega um evento que aconteceu na sua vida e ele começa a lembrar que aqueles momentos foram momentos marcantes. Então essa vítima, o que é que ela faz? Para resgatar aquele sentimento, ela começa a lembrar os momentos bons, quer seja de uma viagem, quer seja de um encontro familiar, quer seja de alguma coisa, uma interação com outras pessoas, não é? Uma reunião social gostosa, onde todo mundo estava feliz, um churrasco, alguma coisa. Então ela tenta trazer isso para a sua realidade e faz com que essa parte seja real. Enquanto aquela parte que é o abuso, que ela está sofrendo naquele momento, seja uma coisa extraordinária. Ele vai mudar, ele não é assim, ele é daquele jeito. E começa a idealizar esses pontos de referência que ela tem na mente, tentando voltar a essa vida. Só que a sua realidade vai se tornando cada vez mais difícil. E não adianta se lembrar, mas ele era carinhoso, ele era romântico, ele tinha tudo para me agradar. Esses pontos de referência que a vítima tem é uma condição de negativismo, negando a realidade. Aí quando vem o abuso, esse abuso pode ser emocional, manipulação, de desprezo, de gaslighting, né? Aquele sentimento de fazer com que a pessoa se torne ou se veja como uma pessoa desequilibrada. A vítima não consegue entender como isso acontece. Essa dissonância cognitiva
Ou seja, a vítima não consegue conceber a ideia dessas duas coisas conflitantes. Como é que uma pessoa que era legal, que era uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa prestativa, de repente se torna um monstro abusador, cheio de ódio, cheio de palavras duras, e por medo de perder esse ente aí, esse abusador, esse ser, ela faz planos para o futuro. Ou seja, isso vai passar, ele vai voltar a ser o que ele era, né? E vai se lembrar das coisas que fizeram junto. Ele foi tão bom no passado, ele vai voltar, isso aí é uma fase. A vítima afirma que a parte boa da sua história é que é a realidade. E a parte ruim do abuso é que é coisa da sua cabeça, que não existe. Ela já se arrependeu. Ele já se arrependeu. Ele não vai fazer isso de novo, ela não vai fazer isso de novo. Isso é só uma fase e ela vai voltar a ser aquela pessoa maravilhosa. Só que não. Agindo assim, o que a vítima está fazendo é um gaslighting com ela mesma. Com ela mesma. Ela está se tapeando, ela está se enganando, ela está se iludindo, ela quer proteger a fantasia inicial, acreditando no futuro promissor que nunca vai se realizar. Então, esse é o centro da toxicidade. É por isso que a vítima fica presa por anos e anos a fio, por anos e décadas, imaginando um futuro que nunca vai chegar. Isso é que é emocionalmente abusivo. Se não houvesse esse auto-engano, se não houvesse esse negativismo por parte da vítima, ela já teria caído fora há muito tempo. Nos primeiros sinais que ele começou a agir, ela não iria se submeter a esse tipo de comportamento, de relacionamento tóxico com o narcisista. Então, esses primeiros abusos, essa injustiça, esses maus tratos, a vítima já teria dado fora. Já teria ou dado um basta, olhe, pare, me respeite, se não quer me tratar bem, não fale comigo, ou então ela cai fora do relacionamento. Então, esse vínculo traumático é muito difícil de romper. Essa é a fonte. E é daí que saem todos esses problemas nesses diferentes níveis que precisam ser desconstruídos e recuperados por parte da vítima. Parte a parte. Isso tem que acontecer. Agora eu quero mostrar a vocês o que acontece a cada nível. Quais são as consequências, quais são as sequelas desse relacionamento narcisista ou de diversos relacionamentos narcisistas que você possa ter vivido ou talvez esteja vivendo ainda hoje, nesse momento, com o narcisista. Antes, porém, eu quero agradecer a você que comentou, que comenta o nosso vídeo, que compartilham, que faz esse canal alcançar muito mais gente, muito mais pessoas que possam ajudar, que precisam de informações e que são tão importantes essas informações para a recuperação dessa vítima, desse tipo de trauma que é importante. Então eu quero agradecer aqui o seu like, muito obrigado e continue nos acompanhando, tá certo? Agora vamos ver o que acontece com o nível emocional, mental, relacional
e neural. Tudo isso em decorrência a um relacionamento narcisista abusivo, daquele patológico. No emocional, primeiramente, o que acontece com a vítima? Seja homem ou seja mulher, não importa. A primeira coisa que você nota no nível emocional é a baixa autoestima. Uma pessoa que sofre de abuso emocional, ela tem uma autoestima baixíssima. Assim como ela tem crise de ansiedade, ela tem depressão, ela tem vários fatores que prejudicam a sua vida mental, emocional e até física. Também tem uma característica que é muito própria dessa condição, são os flashbacks emocionais. O que é isso, pastor? É um sentimento, uma sensação muito forte, avassaladora, de emoções passadas que trazem de volta a situação e de uma forma bem traumática. A vítima ela revive todos os fatos, todos os momentos, ela revive do nada. Ela está conversando, de repente vem na mente dela esses flashbacks e ela começa a sentir no corpo, na mente, todas essas sensações e dá aquele sentimento de tristeza, de ansiedade. Ela se sente perdida. Então são memórias sensoriais, memórias essas que ultrapassa a condição psicológica e vem para a condição psicossomática, ou seja, no corpo daquela pessoa, trazendo assim muitas vezes enfermidades que são enfermidades reais na vida daquela vítima. Pode ser uma imagem, pode ser um rosto do passado, pode ser um evento, ou pode não ser nada disso, mas é uma sensação dos piores momentos que essa pessoa passou. E a sua mente, ela é tão poderosa que ela começa a criar e se fosse assim. E esse e se fosse assim traz algo muito mais terrível do que realmente aconteceu. É aquela condição do que poderia ter acontecido. Olha, é muito complicado, mas não é difícil de entender, certo? Quem passou ou está passando sabe do que eu estou falando. Esses piores momentos como um pesadelo na mente da pessoa. E principalmente quando ela está dormindo, quando ela acorda de sobressalto e começa a tremer, começa a sentir a boca seca, começa a sentir palpitações muito fortes. Essa sensação é tão ruim que traz lembrança apenas daquela parte horrorosa do seu sofrimento, do sofrimento do passado. Esse sofrimento pode ser de quando era da infância, ou de quando teve um relacionamento com um narcisista abusivo, certo? Então, dentro dessa condição, ela pode ser desencadeada por qualquer fator, por qualquer palavra, por qualquer lembrança, por qualquer gatilho que lembre a situação. Quando se está diante do abusador ou da abusadora, essa pessoa começa a ter sentimentos e reações físicas que são inerentes a essa condição. É dor de barriga, a pessoa sente uma dor de barriga, sente vontade de vomitar muitas vezes. Ela se sente fraca,
ela sente uma dor de cabeça muito forte, ela tem ataques de ansiedade no horário geralmente determinado para ele chegar, ou na hora dele chegar, se você estiver convivendo com ele, ou se você não tiver com ele mais, no horário que geralmente ele chegaria em casa, você que está longe dele, sente também essa inquietude, essa condição de estar, mesmo diante do contato zero, você está passando e vivenciando essa realidade na sua mente, e na sua vida e no seu corpo. E um flashback que chama outro flashback, que chama outro, e é um sintoma muito desagradável. Muito desagradável. E então, nós temos uma outra consequência, uma outra sequela, que é tão ruim quanto essa primeira, não é? Que é muito importante aprender a lidar com isso, que são as consequências e as sequelas do nível mental. Vimos o nível emocional e agora vamos ver o nível mental. O que acontece da nossa forma de processar as partes cognitivas? A pessoa começa a ter problema de memória. Preste atenção. Pode ser que não consiga lembrar parte do abuso. Outros momentos piores pode acontecer. Você pode bloquear aquele momento do gaslighting, né? Do momento em que ele fez de tudo para lhe pôr na mente que você era uma pessoa desequilibrada. E você começa a ter um momento não tão agradável de esquecer esses momentos, como se aquilo não tivesse existido, é coisa da sua cabeça. Essas coisas são colocadas paulatinamente na sua mente pelo narcisista. Tem uma história um tanto quanto horripilante, né, do sapo na panela. Eu creio que você também já ouviu essa história. Que quando você coloca um sapo na panela com água quente, a primeira coisa que ele faz é pular para fora, para fugir. Mas se você coloca o sapo numa panela com água fria, ele vai gostar daquela água. E coloca no fogo, aquela água vai se tornando morna gradativamente. E ele vai aceitando. Tudo bem, não está tão ruim. Até que chega um momento que a água ferve. E aí fica tarde demais para ele sair. E ele termina morrendo. Isso basicamente reflete a condição de uma pessoa vítima do narcisista. Ele vai devagarinho, ele vai trazendo aquelas informações, trabalhando a sua mente, trabalhando as suas condições mentais, e você vai aceitando, vai dizendo que isso não é nada, isso pode acontecer, isso todo mundo tem problema, né? Todo mundo sofre no relacionamento, não tem relacionamento que ninguém brigue, que ninguém discuta, mas isso é a sua mente que está dizendo a você, porque ele induziu isso. Mas na realidade é que a sua realidade é muito mais pesada, muito pior do que muitos outros casais considerados normais. Então, mas você não nota, e vai vivendo, e vai passando por tudo isso. Então, intercalando momentos de felicidade com momentos de agressão, e você vai aceitando essas dosagens na sua mente. No processo de recuperação que nós fazemos nas terapias, é como se houvesse um puxão de orelha para que você acorde e que possa realmente rever a sua vida, reescrever essa história
entendendo que as coisas aconteceram de certa forma e como elas aconteceram e como você poderá sair dessa situação. Esses lapsos de memória são comuns. Todos nós temos lapsos de memória. Mas quando se trata de uma vítima do narcisismo, esses lapsos de memória tornam-se muito frequentes. E é muito perigoso isso. Outro momento da perda de memória é o modo sobrevivência. Como o narcisista toma tudo que você tem, ou seja, ele se ocupa de todas as áreas da sua vida, deixa você sem ação para qualquer coisa. Ele conquista seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, ele conquista toda a área ao seu redor, de tal forma que todos ficam contra você e não adianta você dizer nada, porque as pessoas não vão acreditar. Sua família não vai acreditar em você. Seus amigos não vão acreditar em você, porque ele já fez a cabeça dele todos, e todos são aliados dele. E você fica numa situação em que você vai para um lado, não tem ninguém que ajude. Procura um amigo, já não tem mais amigo porque ele já conquistou todos. Todos estão do lado dele. Vai para os parentes dizem que você só quer vida boa, que você não admite, você quer a gandaia, você quer isso e aquilo, eles também não compreendem. E tudo isso faz você entrar na sua ostra, ou seja, se isolar em si mesmo e dizer, bom, se é assim, então eu vou ficar na minha, não quero contato com ninguém. Só que isso leva à depressão, e a depressão muitas vezes leva ao suicídio. Tome cuidado disso, isso é muito importante, não deixe isso acontecer.